Olá, crianças, tudo bom? Hoje vamos ter uma fixação, de cálculos com 3 algarismos em matemática. Na última revisão com fixação, também trabalhamos com cálculos de 3 algarismos, mas nós fizemos apenas adições, continhas de mais, das mais simples e depois das com reagrupamento, em que a gente precisou fazer o vai 1. Hoje nós faremos apenas subtrações, continhas de menos. Também vamos começar das mais simples e depois vamos precisar de alguns recursos, como o pedir emprestado, por exemplo. Tá bom? Nessa página, página 111 do seu livro de matemática do 2º ano, nós temos uma situação da vida real em que a gente poderia e precisaria fazer um cálculo de subtração para conseguir uma resposta. Vamos ler aqui a situação. O Parque Estadual da Serra do Conduru, na Bahia, é um dos poucos lugares do Nordeste brasileiro onde ainda se vêem matas inteiramente preservadas. É lá que vive o mico-leão de cara dourada. Ele só existe nessa região e está na lista dos animais ameaçados de extinção. A reserva também é território do macaco prego do peito amarelo, que não existe em nenhum outro lugar do mundo e também está ameaçado de extinção. O que é extinção? É uma palavrinha para a gente procurar no dicionário, né? Mas eu adianto aqui, antes de vocês procurarem lá o significado oficial, que esses animais estão ameaçados, suas espécies estão ameaçadas de desaparecer, de não ter mais nem macaco-leão de cara dourada, nem macaco prego de peito amarelo, tá? Por isso é importante preservar, o local em que os animais vivem, para que eles possam ter qualidade de vida e se reproduzirem e assim não terem perigo de extinção, tá? Em uma das reservas desse parque foram encontrados. Aí nós temos ali a imagem do mico-leão de cara dourada e o número 376. Depois nós temos uma imagem do macaco prego do peito amarelo e o número 224. Então foram encontrados 376 mico-leão da cara dourada e 224 macaco prego do peito amarelo. A pergunta é: quantos micos-leão de cara dourada a mais que macacos prego do peito amarelo habitam a reserva? Bem, foi feito um cálculo de subtração, tá? Como vocês podem ver aqui. Qual é o primeiro número que é colocado nesse cálculo, lá em cima? O maior número. Sempre, quando nós precisamos saber a diferença, nós colocamos lá em cima, tá? O maior número. E 376 é maior que 224. Por isso também nós fazemos aqueles exercícios, com sinal de maior e menor e sequência numérica para que você entenda os números que são maiores, que valem mais, e os que representam quantidades maiores e os números que representam quantidades menores, tá bom? Então foi colocado 376 em cima, 224 embaixo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e foi feito o cálculo de subtração. De 6, tirou 4, sobrou 2. Depois, de 7, tirou 2, sobrou 5. Depois de 3, tirou 2, sobrou 1. E a resposta foi 152. Habitam a reserva 152 micos-leão de cara dourada a mais que macacos prego de peito amarelo. Entenderam? Numa situação
em que a gente precisa saber a diferença, a gente precisa fazer um cálculo de subtração. Quantos tem mais? Quantos tem a menos? São situações em que a gente precisa saber a diferença entre um número e outro, quantos a mais, quantos a menos, e aí a gente precisa fazer uma subtração. Página 112. Aqui na página 112 está pedindo para você efetuar as subtrações. E aí nós temos outros animais, tá? Cachorro vinagre, alguns eu também não conhecia, tá? Tô aprendendo aqui junto com vocês esse aqui do cachorro vinagre. 486, é o númerozinho ali. Lá embaixo uma jaguatirica, tem 121 unidades dela, nessa reserva também. Sendo que está pedindo para você fazer um cálculo de subtração. Então, você vai colocar o maior número, que é o 486 em cima, copiei ele nesse retângulo de cima, e o 121 no retângulo do meio. Lá embaixo do tracinho, é onde vai ficar a resposta do seu cálculo, tá bom? Quando você armar, a continha vai ficar assim. 486 menos 121. 6 tira 1, sobra 5. 8 tira 2, sobram 6. 4 tirou 1, sobrou 3, tá? O cálculo vai ficar assim. Não se acostuma que não vai ser sempre assim não, tá? Mas hoje a tia tá dando uma ajuda aqui maior. Vamos lá. Anta tem 754. E lá embaixo capivara 520. Você vai fazer o cálculo aqui. O maior número em cima, 754. E embaixo o menor número 520. Deixa o retângulo, o último retângulo vazio para você fazer o cálculo e colocar a resposta. Como vai ficar essa continha? Vai ficar assim, tá? Tem um númerozinho aqui atrapalhando. 754 menos 520. O cálculo começa sempre da casinha da unidade, sempre de lá, da direita, né? 4. Tira 0, eu tenho 4. Tiro 0, ou seja, eu não tiro nada. Continuo tendo 4. E aí eu coloquei lá embaixo, tá bom? 5. Tiro 2, fico com 3. 7. Tiro 5, fico com 2, tá? E a resposta é 234. Depois, nós vamos aqui para o número 50, que está pedindo para a gente organizar os números e fazer as subtrações, tá? Temos outros cálculos aqui, sendo que nós vamos ver que nem todos os números têm a mesma quantidade de algarismo, tá? Por exemplo, nesse cálculo aqui, nós temos 929 menos 6. Neste número, nós temos 3 algarismos, mas neste aqui, a gente só tem um algarismo. E se só tem um algarismo, é que casa? É a casa da unidade. Então, nós temos que organizar, né, esse cálculo, vamos armar o cálculo com o 6 no lugar certo. Como? Assim, 929, 9 na casa da centena, 2 na casa da dezena, 9 na casa da unidade, menos 6, e o 6 vai ficar na casa da unidade, vai ficar assim, ó. Olha como é que a tia armou. Depois, nós vamos fazer o 684 menos 72. 684 tem os 3 algarismos, né, das casas que a gente já aprendeu. E o 72 tem 2 algarismos, então nós temos unidade e dezena, tá bom? Vai ficar assim, ó, a nossa continha armada. E 675 com 525 vai ficar assim, tá bom? 765, 525 embaixo. Os dois números têm 3 algarismos, só colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena.
Na hora de resolver, olha como que foi fácil, ó. Que esses cálculos aqui são bem simples. 929 menos 6. Eu só tenho um cálculo aqui para resolver, que é da casa da unidade. 9 tira 6. 9, eu tiro 6, sobra 3. E eu coloquei o 3 lá embaixo. Se não tem mais nada, eu não preciso subtrair mais nada. É como se fosse 0, 0. Então, 2 menos nada, continua sendo 2. 9 menos nada, continua sendo 9. A resposta é 923. Na casa da unidade aqui, nós vamos diminuir. 4 menos 2, sobra 2. Depois, 8 menos 7, sobra 1. E 6 tira nada, continua sendo 6. Tá bom? Essa aqui eu vou deixar para vocês responderem sozinhos.